Em Esparta, um jovem que não gritasse de dor durante sua primeira relação sexual com um homem era considerado inapto para o serviço militar. À primeira vista, a Grécia Antiga é o berço da filosofia da democracia do teatro e dos Jogos Olímpicos. Mas por trás das colunas de mármore, do mosaico de ideais e dos hinos aos deuses, havia outro lado, carnal, predatório, às vezes chocante em sua normalidade. Para as helenas, a sexualidade não era um segredo, nem uma vergonha, nem um pecado. Era uma arma. Educação, política e ritual. E nesse contexto, costumes que hoje pareceriam criminosos faziam parte da ordem social. Além disso, inscreva-se no meu canal e curta este vídeo. Escreva nos comentários o que você pensa sobre este tópico. Estou muito feliz em explorar os vestígios do passado, junto com você. Uma das práticas mais persistentes e bizarras era a instituição da pedestia. Não apenas relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, mas uniões sociais formalizadas entre o homem maduro, eresto, e o menino, Iemeni. Essa união não tinha nada a ver com romance ou igualdade. Seu propósito era a educação. Um menino que mal havia atingido a puberdade era escolhido por um cidadão adulto, geralmente um soldado ou um aristocrata, e transformado em seu aprendiz sexual. A sociedade encorajava tais relacionamentos, especialmente em Esparta, onde se acreditava que, por meio do sexo com um homem, o jovem adquiria a força de um guerreiro. Surpreendentemente, tais relacionamentos não eram regulados por lei, mas pela honra. O menino não podia ser muito submisso. Caso contrário, era considerado depravado. Mas também não podia resistir com muita ferocidade. Caso contrário, demonstrava desobediência e desrespeito. Ele tinha que gritar, mas não fugir. Era obrigado a chorar, mas não implorar. A tradição espartana ia além. Em campos educacionais chamados ágala, os mentores literalmente preparavam os meninos para relações sexuais com homens. Lá eles aprendiam a conter a dor, esconder a vergonha e aceitar a humilhação como treinamento da vontade. O guerreiro ideal não é aquele que sabe lutar, mas aquele que sabe suportar. Mesmo que essa resistência seja sob o corpo de outra pessoa. Muitas cidades tinham festivais que cultivavam as relações sexuais entre homens e meninos. O mais famoso era o Festival Ginipédia, um ritual em Esparta, no qual meninos nos dançavam diante de homens adultos, demonstrando seus corpos, força e flexibilidade. Vencer essas competições significava uma coisa: você seria notado e escolhido. Às vezes, os relacionamentos se transformavam em relacionamentos de longo prazo, mas na maioria das vezes terminavam quando o menino ficava barbudo. Então, ele podia escolher seu próprio aluno. Isso criava uma cadeia geracional de herança sexual, onde cada homem era criado por meio da humilhação, para que mais tarde ele próprio se tornasse um humilhador. É nesse contexto que outras peculiaridades devem ser compreendidas. Em Atenas, era considerado vergonhoso para um cidadão assumir um papel passivo no sexo. Isso só era aceitável para mulheres, escravos e meninos. Um homem que ocupava uma posição subordinada perdia seu valor político. Ele era considerado efeminado. Na prática judicial, há casos conhecidos em que cidadãos eram acusados o de homossexualidade, mas de passividade. Isso era visto como uma ameaça à democracia. Ao mesmo tempo, floresceram práticas heterossexuais, que também são impressionantes por sua franqueza. Nos templos de Afrodite em Corinto, havia o direito à prostituição sagrada. Meninas e frequentemente meninos acabavam virando os servos da deusa, oferecendo seus corpos a qualquer um que trouxesse uma doação. Isso era considerado um ato de adoração, não devassidão. Os peregrinos dormiam com prostitutas do templo não por prazer, mas em prol da purificação. Essa abertura também tinha um componente econômico. Meninos de famílias pobres eram frequentemente vendidos para bordéis, inclusive para autoridades de alto escalão. Escravos, independentemente do gênero, não tinham permissão para recusar serviços sexuais. Seus corpos pertenciam a seus senhores. A prática era tão difundida que nem sequer
causava controvérsia, como fato, como parte da estrutura do mundo. Tudo isso existia não em masmorras, não a portas fechadas, mas em fóruns, mercados, escolas e teatros. As paredes de vasos com pinturas de figuras vermelhas retratavam não heróis de batalha, mas cenas de estupro, orgias e prazeres entre velhos e meninos. Essas imagens não eram a exceção, mas a norma. Essa era a característica assustadora da sexualidade grega antiga. Não conhecia vergonha. Não havia limites entre educação e violência, entre o sagrado e o sujo, entre amor e dominação. Tudo isso era norma. Em um mundo onde a sexualidade masculina era regulada por instituições e rituais, as mulheres viviam no lado oposto da escala social. Seus corpos não lhes pertenciam, mas também não pertenciam inteiramente a ninguém. A Grécia Antiga tratava a sexualidade feminina com desconfiança, quase como uma doença. Esperava-se que as mulheres fossem perseguidas, silenciosas e escondidas, não apenas no comportamento, mas também na arquitetura. Cômodos separados, na casa entradas separadas, rituais separados. No entanto, mesmo nessa repressão, práticas especiais emergiram, às vezes estranhas, às vezes cruéis. Os casamentos eram celebrados cedo. As meninas se casavam aos 13 ou 14 anos, às vezes antes. Elas não eram pedidas em casamento. O propósito do casamento não era o prazer, nem o amor, mas o nascimento de filhos legítimos. A virgindade da futura esposa era rigorosamente protegida. O pai podia matar o homem que a usurpasse sem punição. Mas após o casamento, o corpo da menina automaticamente se tornava propriedade do marido. A primeira relação sexual era frequentemente forçada, sem preparação e sem compreensão por parte da noiva. Em algumas regiões, como Biocha, havia um ritual estranho, chamado declaração demonstrativa. Após a noite de núpcias, o pai da moça levava um lençol ensanguentado para fora e o pendurava na frente dos vizinhos, confirmando a inocência da filha. Se não houvesse sangue, a moça podia ser devolvida à família, desonrada ou até mesmo vendida como escrava. A infidelidade feminina era punida com severidade especial. Se uma mulher tivesse relações sexuais fora do casamento, mesmo sob coação, era destituída de sua cidadania em Atenas. Ela não podia mais exercer direitos religiosos, casar-se ou ter um filho legítimo. No entanto, o homem que cometesse o ato podia se safar com uma multa. A violência não era considerada desculpa. Uma mulher submetida à violência era automaticamente considerada corrupta. Mas havia outro lado. Mulheres que voluntariamente se tornavam héteras cortisãs desfrutavam de uma liberdade incrível. Ao contrário das mulheres casadas, as heteras podiam comparecer a banquetes, conversar, tocar instrumentos e discutir filosofia. Seus corpos eram vendidos por dinheiro, mas elas podiam escolher seus próprios parceiros. Algumas heteras se tornaram tão influentes que governavam homens tanto quanto políticos. A mais famosa delas, Aspásia, amante de Péricles, moldou a política cultural de Atenas. Hétera também praticava rituais sexuais específicos. Antes de receber um cliente, esfregavam seus corpos com óleos, incluindo afrodisíacos para a virilha feitos de mirra, canela e cominho. Durante o ato, usavam dispositivos eróticos, incluindo dildos de madeira, um objeto tão comum que era até retratado no palco nas comédias de Aristófanes. Às vezes, heteras organizava jogos de massagem, onde, entre as sessões de massagem, os clientes escolhiam enigmas. Eram jogos de RPG que determinavam o preço do serviço. Quanto mais humilhante o cenário, maior o preço da noite. Entre eles, havia um homem interpretando um escravo implorando por misericórdia. Uma mulher interpretando uma deusa, exigindo adoração através da dor. Cenas com amarrações e amordaçamentos, práticas com tapas e joelhadas. Surpreendentemente, a relação anal com mulheres era considerada menos vergonhosa na Grécia do que a relação vaginal. Em uma sociedade onde penetração significava dominação, o sexo anal não era percebido como fazer um filho,
e, portanto, não violava a ordem pública. Alguns maridos preferiam contornar suas obrigações conjugais dessa maneira, para evitar ter filhas, que eram consideradas um fardo econômico ou desnecessário. Cenas pornográficas com mulheres eram populares. Imagens em cerâmica frequentemente mostravam cenas de sexo filé com vários homens em jogos de RPG. No entanto, a opinião pública não reconhecia essas imagens como mulheres reais. Elas eram consideradas escravas, estrangeiras ou espíritos. Uma mulher grega de verdade tinha que permanecer invisível mesmo que seu corpo fosse vendido. Esposas, que frequentemente ficavam trancadas em casa, às vezes encontravam uma saída por meio de rituais. Nas áreas rurais, havia orgias secretas de mulheres dedicadas a Dionísio. Essas celebrações noturnas eram chamadas de tioses. Lá, as mulheres se embriagavam, cantavam, dançavam, despedaçavam animais vivos e faziam sexo umas com as outras ou com estranhos. Esses eventos beiravam o mito e a realidade, mas evidências deles podem ser encontradas em muitos autores antigos. Os maridos, sabendo dessas orgias, muitas vezes fingiam não saber. Era uma zeragem, a única noite do ano em que uma mulher podia ser ela mesma, mesmo que isso significasse ser selvagem, bêbada e nua na floresta. Então, tudo voltava ao normal. Silêncio, muros, uma escrava, tarefas domésticas. Assim, a vida sexual de uma mulher na Grécia era um dever forçado, ou um trabalho deliberado, ou uma fuga selvagem para a noite. Não havia meio termo. A liberdade do corpo era dada apenas àqueles que o vendiam. Uma das formas mais discretas, porém estáveis, de sexualidade na Grécia Antiga era religiosa, disfarçada de direitos de culto. Os gregos não separavam o corpo da espiritualidade. Pelo contrário, acreditavam que a penetração no divino começa com a penetração na carne. Templos, estátuas, bosques sagrados. Tudo isso se tornou não apenas um local de oração, mas também uma arena para rituais sexuais. Às vezes públicos, às vezes secretos, mas sempre ritualmente significativos. Os cultos de Afrodite, Dionísio e Ciele eram particularmente proeminentes. Essas divindades exigiam de seus seguidores não apenas palavras, mas também sacrifícios físicos. Em Corinto, aos pés do templo de Afrodite, havia um bairro onde viviam mais de 1000 prostitutas hierárquicas. Mulheres que eram oficialmente consideradas sacerdotisas. Elas eram chamadas de Templo Itra e não serviam apenas aos homens, mas realizavam um propósito sagrado. Os peregrinos vinham à cidade não para entretenimento, mas para purificação. Um homem que dormia com uma prostituta do templo era considerado como tendo tocado a deusa. Isso não era um ato de luxúria carnal, mas uma forma de se comunicar com a divindade por meio de um intermediário. O preço por noite dependia do papel social da sacerdotisa. Algumas dormiam com mercadores em esteiras de palha, outras com aristocratas e nichos cheios de incenso. Tudo acontecia sob orações. Homens e mulheres traziam presentes de estatuetas genitais, de barro e madeira, que eram colocadas à cabeceira da cama, um símbolo de fertilidade e admissão de culpa. Às vezes, antes do ato, realizavam um ritual de ablução nos tanques do templo, para lavar o pecado antigo e purificar-se para o novo. O culto a Dionísio incluía orgias realizadas em bosques e montanhas. Eram tão caóticas quanto o próprio Deus. Mulheres conhecidas como Maiades se embriagavam com vinho, despiam-se, dançavam até exaustão e entravam em transes. Sexo com estranhos ou com sacerdotes de Dionísio era parte integrante do ritual. O objetivo era perder-se, para que o Deus pudesse entrar na alma. Às vezes, os participantes eram espancados e amarrados. A dor era vista como parte da purificação. Animais eram às vezes mortos nesses festivais, e o sangue era visto como um símbolo do nascimento de um novo desejo. Os homens que serviam Dionísio às vezes se vestiam como mulheres. Pintavam os lábios, usavam coroas de flores
e assumiam um papel passivo no sexo. Isso era considerado um ato de devoção suprema. Uma renúncia à masculinidade. Em nome do Deus, eram chamados de bufês e tratados com respeito. Não eram escravos, mas não podiam ser insultados. Alguns, segundo historiadores antigos, Castrovansei, voluntariamente, acreditando que assim entregavam completamente seus corpos ao Deus, libertando-se dos desejos terrenos. Não menos bizarro era o culto a Cibele, uma deusa frígia, posteriormente integrada ao panteão grego. Seus sacerdotes, os galés, eram únicos que organizavam procissões com danças, derramamentos de sangue e rituais sexuais públicos. Vestiam roupas femininas, tocavam flautas e ofereciam seus corpos aos peregrinos como um presente à deusa. O sexo com gaulês era considerado especialmente purificador para mulheres que sofriam de infertilidade. Havia também procissões fálicas, festivais durante os quais enormes falácias eram carregadas pelas ruas, decoradas com flores. As pessoas cantavam canções vulgares, tocavam-se, masturbavam-se, às vezes até mesmo na rua. Tudo isso era acompanhado de júbilo e não era considerado escandaloso. As crianças também participavam. Para elas, era uma forma de educação, uma introdução às responsabilidades futuras. Finalmente, vale a pena mencionar as escolas de mistérios, como os mistérios elusinos, onde apenas iniciados eram permitidos. Nessas escolas eram realizados rituais sobre os quais os participantes não tinham permissão para falar. Mas fontes indiretas descreveram cenas em que homens e mulheres nos caminhavam pelo Vale da Luz, comiam plantas alucinógenas e entravam em contato com os guias dos deuses, inclusive por meio do sexo. O objetivo era compreender os segredos da morte e do nascimento. Práticas sexuais incorporadas aos rituais religiosos não eram condenadas. Pelo contrário, eram consideradas parte da norma, um serviço. Aqueles que não participavam eram vistos como rejeitando os deuses. Pureza não significava abstinência. Pureza significava a aceitação completa, através da carne e do espírito. Nesse contexto, a Grécia Antiga não era apenas uma civilização sexual. Era um mundo onde o corpo era tão sagrado que a fé se baseava nele, onde os deuses eram servidos não pela oração, mas pela doação, e onde o sagrado podia assumir a forma de uma sacerdotisa de olhos nus, de um único adormecido ou de uma estátua com um falo de pedra. Em Atenas, um jovem que não era desejado era considerado um fracasso. Não era desejado, o que significava que não despertava interesse. Não era abordado na ágora. Não era convidado para o ginásio. Não lhe ensinavam oratória. Seu corpo não foi escolhido, o que significava que não era necessário. Mas um menino bonito, flexível, ágil, com pele macia, foi cultivado desde cedo. Ele se tornou um objeto e um alvo. Ele foi ensinado a desviar o olhar corretamente quando um adulto se aproximava dele. Mas não muito rapidamente. Ele foi ensinado a dizer não em um tom tal que esse não significasse sim, mas primeiro vencer. Como um homem adulto, ele escolheu um Emen, um menino, não por sexo, mas por poder. Sexo era uma ferramenta. Ele tinha que ser o primeiro a entrar neste corpo. Mas não apenas entrar, ele tinha que subjugá-lo. O menino não tinha o direito de ser muito passivo. Era considerado promiscuidade. Mas se ele gritasse ou resistisse demais, ele quebrava as regras do jogo. Ele tinha que se curvar sem quebrar. Ele tinha que engasgar, mas não pedir ajuda. Ele tinha que chorar sem lágrimas. Havia uma caçada constante nos ginásios. Os homens vinham não tanto para treinar, mas para escolher qual dos meninos tinha crescido, quem tinha desenvolvido uma barba, cujas nádegas tinham se tornado muito ásperas. Os mais caros eram aqueles que ainda não haviam cruzado a linha, mas já estavam maduros de corpo. Eram untados com azeite, alinhados, observados enquanto corriam e lutavam, enquanto o suor brilhava em suas peles. Era uma performance, um espetáculo, um mercado. Após a escolha, o namoro começava. Presentes, treinamento, conversas filosóficas, mas o final era sempre o mesmo. Uma noite, o homem disse: "Está na hora."
Um menino ficou em silêncio. Entraram em casa. Não havia ninguém lá. O fogão estava se apagando. O óleo cheirava a couro. O homem se despiu. O menino teve que ficar quieto. Ele sabia o que aconteceria. Todos sabiam. Eles não acreditaram. Simplesmente aconteceu. Se o menino perseverasse, era considerado digno. Se não perseverasse, era quebrado em vão. Após o primeiro ato, o homem continuou a ensinar. Mas agora podia faz-clou, na posição de um mestre completo. Podia usar o menino como quisesse. Chamá-lo à noite no templo, na rua, na casa de banhos. Podia exigir silêncio. Ele podia permitir que ele falasse. Às vezes, sussurrasse. Mas na maioria das vezes, simplesmente aceitasse. As famílias sabiam. Os próprios pais faziam arranjos se o patrono fosse influente. Para eles, era uma chance, através do corpo do filho, de chegar à política, através da humilhação do menino, de chegar ao dinheiro. Em alguns casos, os pais se alegravam. Seu filho estaria no poder. Em outros, eles simplesmente entregavam a criança como uma dívida. Em Esparta, era mais simples. Lá, o menino era simplesmente levado, treinado, usado, devolvido. Ele não era mais uma criança. Ele agora era um soldado. Um corpo que havia passado por um homem adulto era considerado purificado. Pureza, no entendimento espartano, não significava inocência, significava experiência. Um menino estuprado, que não chorava, era um guerreiro ideal. Alguns homens permaneciam apegados aos jovens por toda a vida. Eles não se dedicavam a mulheres, não se casavam, não tinham filhos. Eles reuniam novos meninos, escravos, estudantes, ao redor. Esses meninos muitas vezes nem falavam. Eles simplesmente eram. Seus corpos mudavam. Eles eram expulsos assim que se tornavam homens. E outros vieram em seu lugar. Aqueles que não queriam não eram mencionados. Meninos que fugiam do namoro eram ridicularizados. Se alguém se recusasse muito abruptamente, era chamado de afeminado. Ele era perturbador. Não permitia que o homem completasse o ritual de poder. Às vezes, era espancado. Às vezes, era excomungado. Não podia mais se tornar um cidadão. Se você não aceitasse o homem em si mesmo, não aceitava a lei. Os poetas gregos celebravam esses relacionamentos como o ápice da beleza. Eles descreviam os lábios dos meninos, seus peitos, seus pulsos. Comparavam seus corpos a flores, seu andar a uma massa. Havia lágrimas nos poemas, mas não de meninos, de homens perdendo seus filhos à medida que envelheciam. Havia até um termo para isso. Beleza que havia perdido seu valor. A puberdade do menino era o fim do relacionamento. Assim que a barba por fazer aparecia, o homem perdia o interesse. O jovem era libertado. Agora ele podia se tornar um aras, conseguir o que queria e começar tudo de novo. Na Grécia Antiga, os limites entre homem e animal não eram tão claros. O homem era parte da natureza. O corpo era uma ferramenta. A paixão era dos deuses. Não havia palavra zoofilia. Havia a palavra ato natural. Os animais não eram considerados iguais, mas também não eram considerados tabu. Uma cabra, um burro, um cachorro. Estes não eram apenas uma fonte de alimento ou poder, mas também um objeto. Nas áreas rurais, os meninos eram ensinados a lidar com cabras desde cedo. Eles faziam mais do que ordenhar, alimentar e pastorear as cabras. Os mais velhos explicavam como aliviar o estresse sem se envergonhar. Na cidade, a reclusão no curral era considerada normal. Um jovem pastor podia usar uma cabra, depois se limpar com feno e continuar trabalhando. Ele não era julgado. Disseram-lhe: melhor assim do que tocar no filho de outra pessoa. Escritores do período helenístico mencionaram isso abertamente. As peças de Astifane brincavam que algumas cabras tinham mais dignidade do que filósofos. Estátuas de sáteres com pênis eretos e pernas de cabra estavam em todos os templos de Dionísio. Elas não eram repulsivas. Crianças os acariciavam. Fazia parte da imagem um homem fundido a um animal, não a um monstro.
um deus da alegria. Nos mitos, as pessoas povoavam touros, cisnes e éguas. Zeus, na forma de uma águia ou de um touro, estuprava mulheres. O público ouvia essas histórias em festivais, bebia vinho, ria e imitava as cenas. Às vezes, nos festivais de Dionísio, os homens colocavam máscaras de animais, inseriam consolos e encenavam relações sexuais com mulheres, escravos ou outros homens, na forma de éguas ou vacas. O público aplaudia. Era teatro, religião, diversão. Animais também eram usados como puni. Um escravo pego roubando podia ser amarrado a um burro e, em seguida, humilhado. Estuprado publicamente pelo animal, às vezes isso era encenado, às vezes não. O carrasco se certificava de que o público não interferisse. Era um ato de intimidação. O burro podia então ser morto ou devolvido ao estábulo. Era inocente. Sacerdotes de alguns cultos faziam sacrifícios de uma maneira especial. O animal era morto. Então, seu corpo quente era usado como condutor entre os mundos. A cabra era cortada e um ritual de purificação era realizado em seu interior. Algumas fontes descrevem cenas em que um homem era ordenado a entrar no animal antes que ele esfriasse. Isso era considerado uma prova de devoção. Depois disso, ele recebia um novo nome. O antigo era apagado. Às vezes, jumentos jovens eram comprados para as casas da nobreza e mantidos para outros propósitos, além de carga. Eles eram amarrados em batis ou pátios, e os servos sabiam o porquê. Ninguém falava sobre isso. Não era considerado sujo. Era o direito silencioso dos ricos. Às vezes, um servo trazia um menino e um animal ao mesmo tempo. Um por afeição, o outro por força. Viajantes que chegavam às aldeias notavam que a juventude local se distinguia por sua atitude livre em relação ao gado. Alguns escreviam com desgosto, outros com surpresa. Mas ninguém negava isso. Fazia parte da vida, parte da compreensão do corpo. A carne não tinha limites. Os gregos não distinguiam entre o que era permitido e o que não era permitido. Eles distinguiam entre o agradável e o inútil.